Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Jesus, quando foi para a cruz, não foi sozinho, ele foi representando todos nós. Para que possamos dizer, eu fui crucificado com Cristo. Amém. Eu ressuscitei com Cristo. hoje com o pastor Joseph Prince. Em todos os desafios, diante de todos os inimigos que Israel enfrentou, qual a tribo que estava na frente? A tribo de Judá. O que a Bíblia está dizendo é que a primeira resposta a qualquer desafio que você tem é o louvor. Porque Judá significa louvor. Amém? Sua primeira resposta é o louvor ao Senhor. Outro dia eu estava dizendo à minha esposa que tenho percebido que Justin repete tudo que falamos, inclusive quando cantamos. Eu disse para ela, eu acho que devemos usar mais essa linda frase, glória a Deus, aleluia, ainda mais, com os nossos filhos, porque somos modelo deles. Por alguma razão, muitos não gostam mais de dizer glória a Deus, aleluia, ou louvado seja o Senhor. Eu não estou interessado em falar a linguagem da Babilônia. Não existe palavra melhor do que aleluia. Quanto mais aleluia, melhor. Eu gosto do que diz meu amigo Don. Para falarmos aleluia 7 vezes. Ele conta a história de uma menina que foi curada de leucemia, falando aleluia 7 vezes. Isso não é algo mágico. Só para que você saiba. O que estou falando que é bom para o homem louvar ao Senhor. Quando Deus diz que é bom para o seu corpo, para o seu sangue, para a sua próstata, para todo o seu corpo. Amém? Se Deus diz que é bom louvar ao Senhor, é bom. Não é verdade, irmão? Amém. Aleluia. Ele fala, ele finalmente falou. Amém. Que bom. Está tudo bem aí? Veja isso. Nomes nos ombros, nomes no coração. Nomes nos ombros significa que somos todos iguais. Quando nascemos, de novo, nascemos todos em posição igual diante de Deus. Mas no seu coração, Ele não nos vê como uma multidão, todos iguais. Ele nos vê iguais, sim, mas com diversidade. E na diversidade estão diferentes belezas. Com o seu coração, em seu amor, é assim que Ele nos vê. Ele nos vê lindos, coloridos. Ele vê você e cada um de nós individualmente. Ele não vê assim, esse aqui é o rubi, esse aqui é o jaspe, esse aqui é o diamante, esse aqui é o topázio, esse aqui é uma pedra. Esse aqui é granito. Não, ele vê em nós belezas diversas, mas belezas. Aqui vemos a unidade com a diversidade. Aqui nós vemos a igualdade. E ambos os ombros do sacerdote e o peitoral falam de força. Os ombros falam de força e o peitoral sempre é usado para o coração. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Quando entrar no santuário, Deus podia ter dito sobre o peito, mas se Deus disser sobre o peito, é óbvio que está sobre o peito, mas Deus diz sobre o seu coração. Coração fala de amor. Ele carrega você, Jesus carrega o seu nome como algo precioso, como diamantes, como rubis, como topázio. Você brilha com a beleza de Deus. Agora veja, o fato é esse. Quando você vê a beleza das pedras, quando a luz brilha sobre elas, especialmente essa iluminação, é por isso que quando mostram as joias na joalheria, sempre colocam sobre um tecido bem escuro de seda um pano preto, escuro, para que brilhe. Eles colocam em cima refletores. A luz projeta para que você veja as nuances, o brilho. O que estou tentando dizer é que a Bíblia diz sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Quantas vezes Jesus faz isso? Continuamente. Quantas vezes somos representados diante de Deus brilhantes, justos, belos e gloriosos?
cheios de glória e beleza. Quantas vezes? Continuamente. Ele nos carrega. Eu disse, ele nos carrega diante do Senhor. Quando entra no Santo dos Santos, quem entra com ele? Ele nos carrega quando entra. Caminhe. Onde ele vai, você vai com ele. Ele carrega você, não é você que carrega ele. Eu estou segurando Jesus. Não, não, não. Ele é que está segurando você. E você está unido ao seu coração de amor pelas correntes de ouro. Ele nos atou com as cordas do amor. Amém? Quando seu coração se move e a sua mão se move, tudo está unido a ele. Sua mão de poder, sua mão de força, realizando milagres e maravilhas na sua vida. Os seus ombros têm força e ele se move quando o seu coração se move. Você me escuta? Descansemos o seu coração. E seja firme no seu coração. Duas coisas que você não pode fazer. Não importa se você é o super-homem. Existem duas coisas que ninguém pode fazer ao mesmo tempo. Não pode confiar e preocupar-se. Se você se preocupa, você não confia. Acredite em mim. Não pode confiar e se preocupar. Se se preocupa, não está confiando. Se você confia que ele carrega as suas preocupações, você descansa. É desse jeito. Se eu for à corte e tiver um advogado me representando e ele defende a minha causa diante do juiz e eu acho que ele não está fazendo um bom trabalho. Imagine isso, você já deve ter visto isso nos filmes. Você se levanta, interrompe o seu advogado e começa a falar com o juiz. O que o juiz faz? Ele diz, sente-se, Joseph Prince. Sente-se, certo? Você tem um advogado que lhe representa. Ele é bem mais qualificado, eu o conheço pessoalmente. Ele pode representá-lo bem. Sente-se e deixe ele trabalhar. Por quê? Você tem alguém que representa melhor do que todos os sacerdotes de Israel hoje, em seu favor, diante de Deus. Por favor, se sente. Sente-se e descanse. Ele carrega as suas preocupações e cuidados. Ele faz você brilhar sem se importar com seus problemas. Não, ele cuida. Seu coração tem compaixão. O mesmo coração que se compadeceu das multidões nas montanhas, como nos mostra Mateus, e vendo as multidões teve grande compaixão delas. Esse é meu Jesus. Ele se moveu por compaixão delas, porque andavam cansadas. É a mesma palavra usada para desgastado, sem forças, quer dizer fadigadas, sem nenhuma energia, desgastadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. É interessante perceber que o ministério do sumo sacerdote e do pastor são muito semelhantes. Veja que quando viu as multidões cansadas e desgarradas, muitos pregadores hoje diriam, estão desgastadas porque são rebeldes, por isso estão nessa condição, porque não vêm à igreja, estão desgarradas, não vale a pena correr atrás delas. Eles dizem isso. Por que estavam desgarradas? Porque não havia pastor. Jesus não as julgou, mas teve compaixão delas. Por que estavam cansadas? Por que nós, quando vemos as pessoas cansadas, nós as julgamos? Quando estão desgarradas, as julgamos. Estou falando de multidões que estavam desgarradas. Algo está errado quando a igreja tem muitas pessoas cansadas e muitas pessoas desgarradas. Não estou me referindo a uma ou duas pessoas que talvez estejam em disciplina. Quando existem muitas ovelhas desgarradas é porque não existe pastor. Por isso estão cansadas. Veja como Jesus as via. Se um alfaiate visse todas aquelas ovelhas, diria, oh, posso fazer muitos casacos de toda essa lã. Ele está atrás da lã. Mas quando um pastor, um sacerdote, vê as multidões e as vê cansadas, desgarradas, fatigadas, ele não diz que são rebeldes. Diz, são como ovelhas que não têm pastor.
Quando às vezes passo por algum lugar e vejo as pessoas dançando, sábado à noite, sexta à noite, estão dançando, cantando, gritando, eu digo para minha filha, elas não estão vivendo a vida. Muitas adoram no grande trono branco. Uau! No outro dia vomitando. E eu digo, eles não estão vivendo a vida. No dia seguinte estão de ressaca às vezes você pensa que eles estão se divertindo, mas muitos deles estão dançando sozinhos no escuro. E quanto mais alto o som, mais conseguem esquecer a dor. Não pense que eles estão curtindo a vida. Você, na verdade, está vivendo a vida. Vocês têm bons relacionamentos, cantam músicas de louvor a Deus, vocês não têm ressaca no dia seguinte, têm alegria do Espírito. E você pode, no dia seguinte, olhar para os seus amigos e dizer, ei, a nossa consciência está limpa. Muitas meninas perdem a virgindade, outras tiveram sexo com alguém, não sabe nem quem foi, e não sabe como acordaram, como foram molestadas e abusadas, não podem nem confiar na bebida que bebem. Voltemos ao sumo sacerdote. Foi uma palavra para os jovens. Não é lindo que a Bíblia diz que ele se moveu de compaixão? Esse é o mesmo coração. E se você está dentro desse coração, precisa conhecê-lo. Ele não carrega você em outro lugar, ele o carrega dentro do seu coração. Seja como João, escute o bater do coração de Jesus e seja consciente do amor de Deus. Alguns dizem, pastor, o senhor prega tanto a respeito do amor de Deus, é porque meus ouvidos estão colados no seu coração. E eu escuto o bater do seu coração. Se você prega o juízo, não sei onde está o seu ouvido. Quando escuto o coração de Jesus, ele me vê glorioso. Meu nome está no seu coração. Em compaixão, em amor. Ele me representa diante de Deus com muito amor. Imagine que Jesus, sendo santo, se aproxima de Deus. Eu não quero representar a Deus. Ele é digno de louvor. Olhe para aquele lado. Ok? Olhe para lá. Imagine que ele se aproxima de Deus, carregando todos nós. O que acontece? A Bíblia diz que Deus é luz. Duas definições de Deus. Deus é luz e Deus é amor. Encontramos isso em 1 João. Deus é luz. A luz brilha. O que acontece com as pedras? As pedras não absorvem a luz. Elas respondem. Elas refletem. Na verdade, a luz destaca a beleza e as perfeições da pedra. Vocês me escutam, irmãos? Aleluia! Em João 8 temos a história da mulher flagrada em adultério. Jesus diz para ela, vá e não peques mais. O que Jesus disse antes? Ele disse, eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Muitos dizem isso para as pessoas sem entender que isso aconteceu depois de ela ouvir Jesus dizer para ela, eu também não te condeno. Você precisa pregar isso. Depois as pessoas podem ir e não pecar mais. João 8:11. E ela disse, ninguém, Senhor, e disse-lhe, nem eu também te condeno, vai, não peques mais. E falou-lhe depois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Já ocorreu a você que esses dois versículos estão unidos? Depois de dizer para ela que não havia condenação, ele diz para ela, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você já pensou que essa luz não é uma luz para nos expor, mas uma luz que expõe quão lindo, quão perfeito, quão belo, quão perdoado e cheio de belezas você é. Amigos que me assistem, é assim que Deus os vê hoje. Na verdade, quando você se afasta de Deus, sua beleza não é vista. Quanto mais se aproxima da luz de Deus, mais você a reflete. Vocês me escutam? Outro fato. A Bíblia diz, em Êxodo 28:9, e tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Diga, gravarás. No peitoral também estavam gravadas, serão esculpidas com os selos. Gravados, os nomes não eram escritos, podendo ser apagados. Eles eram esculpidos, gravados, para que ninguém apagasse. Queridos, tudo tem um significado. Deus não ocupou espaço na Bíblia para que ela ficasse grossa.
O salmista diz, num dos salmos, que no seu templo todos dizem glória. E se nós analisarmos bem o contexto, veremos que se refere ao tabernáculo e ao sumo sacerdote. Todos no seu templo dizem glória. Todos no tabernáculo dizem glória. Até o que está esculpido nos dá segurança. O seu nome não está escrito com uma caneta. O seu nome está esculpido para que ninguém o apague. Aleluia! My name is graven on his hand. My name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. Amém? Veja isso. Está aprendendo? Vamos analisar o Urim e o Tumim. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. E Arão levará, nassar no hebraico, quer dizer tirar. Levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Veja isso, irmão. A Bíblia diz que no peitoral Deus colocou o Urim e o Tumim. Urim, Ur, em hebraico significa luz. Urim, como no nome do homem que Davi matou, Urias, seu nome é luz de Deus. Ele apagou a luz de Deus na sua vida sem perceber. Mas Urim é o plural, luzes. Tumim significa perfeições. Onde você os encontra? Sobre o coração de Arão, no peitoral. Em outras palavras, Urim e Tumim são o povo de Deus representado como luzes. Plural. O IM no hebraico é como S no português, faz o plural. Urim, luzes. Tumim, perfeições. Coisas completas. Tum fala de coisas completas. Ou seja, Deus vê o seu povo, o sumo sacerdote apresenta o povo de Deus, todos nós, como luzes. E coisas completas e perfeitas. Eu estou tentando. Como descrever a glória de tudo isso? Hein? Como? Estou fazendo o melhor que eu posso. Não foi tão mal. Luzes e perfeições. É assim que Jesus nos apresenta como sumo sacerdote diante de Deus. Você é apresentado como luzes e perfeições. Mas, espera um minuto. Urim e Tumim também serviam para dar direção. Como vemos em Números 27, 21, e apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Segundo o juízo de Urim. O que é Urim? Luzes. Josué ficaria de pé. Vire-se um pouquinho para mim. Imagine que eu sou Josué. Josué está diante do sumo sacerdote, ok? Naquela época era Eleazar, o filho de Arão. Arão havia morrido e sido enterrado no Monte Ebal, certo? E eu pergunto, posso perseguir o inimigo ou não devo? O sumo sacerdote está olhando para o peitoral e eu estou olhando para o peitoral porque aí estão as luzes. Deixe-me dizer que você nunca vai receber a direção de Deus se enxergar o povo de Deus como sujo. Se você olhar para o povo de Deus maculado pelo pecado e sujo, como se essas pedras estivessem sujas, como poderá receber as luzes? Só vai ver luzes quando receber luzes das luzes. Só vai ter direção perfeita quando vier das perfeições. Eu não estou dizendo que porque as pessoas agiram corretamente, elas receberam as luzes. Não. Nunca, jamais esqueça isso. É de suma importância que você escute. Tudo isso não é pelo que nós fizemos por nós mesmos, mas pelo que Ele fez por nós. Está fundamentado na obra completa. E em função dessa obra, Ele pode nos apresentar assim. Me acompanham? Então,
Como funciona? Veja bem, isso não se baseia somente na revelação do pastor Prince. Muitos anos atrás eu recebi esta compreensão, que os nomes que estão todos aqui escritos em hebraico, por exemplo, Yehudá, aqui está Ruben, e assim sucessivamente, o fato é que as letras estavam posicionadas como num teclado. Eu vi as letras se destacando. Anos depois eu fui a Israel e estava observando alguns livros hebraicos, manuseando alguns livros. E Darren estava lá e ele veio até mim e disse: pastor, olha aqui. E mostrou um livro infantil de ensinamentos rabínicos. Esses livros normalmente têm muito conteúdo sobre a lei. E ele disse: olha aqui o que diz a respeito de... E era um livro de crianças. Era um livro infantil e tinha muitas figuras. E ele mostrou o sumo sacerdote e quando eu vi as pedras, elas brilhavam. As letras brilhavam. Se o seu nome é João, J-O-A-O. Como Josué soube que foi Acã que roubou a capa babilônica? Israel entrou em guerra e eles perderam e perguntaram por que perderam, porque havia pecado no acampamento. Sabemos que Acã roubou algo que não podia roubar, não podia pegar porque estava dedicado a Deus e ele pegou a capa babilônica que pertencia a Deus. A Bíblia diz que eles lançaram sortes. Isso não é jogo, isso era simplesmente olhar para o peitoral do sumo sacerdote. E o seguinte aconteceu. Veja, uma das pedras escureceu. Era a tribo que Acã pertencia. As outras tribos se afastaram e a tribo de Acã ficou. Então o sumo sacerdote perguntou ao Senhor outra vez: dentre essa tribo, qual a família? A família foi destacada. Dentre essa família, qual foi a pessoa? Acã. E Josué perguntou: o que você fez? E ele confessou que havia pecado. Ele foi apedrejado e aquele vale recebeu o nome de Acor, em função desse acontecimento. Acor quer dizer desgraça. Acor. O vale de Acor. Mas onde tinha maldição, Deus reverteu. Em Oséias diz a Bíblia: transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. No seu vale de desgraça, busque a porta da esperança. Amém? As portas estão abrindo, irmãos. Vejamos então, Davi, e eu vou concluir com isso, irmãos. Davi passou por um momento quando fugiu de Saul, que era rei. Com seus valentes, ele fugiu de Saul. Ele poderia ter matado Saul, mas ele não quis. Ele respeitou a unção, ele vivia num lugar chamado Ziclag. Os inimigos amalequitas vieram quando Davi estava numa excursão com seus soldados e eles tomaram todas as mulheres, as crianças, queimaram a cidade. Quando os homens voltaram, ficaram tão desanimados, tão chateados e até pensaram pela primeira vez em apedrejar Davi. Amém? E Davi se encorajou no Senhor seu Deus e no próximo versículo, veja o que diz. E disse ao sacerdote Abiatar, naquela época o sacerdote era Abiatar, que era filho de Aimeleque. Ele disse: traga aqui o manto sacerdotal. Veja que Abiatar não era sumo sacerdote, era somente um sacerdote. Mas ele tinha o éfode. Você lembra? Se você retirar as ombreiras e o peitoral, este é o éfode. Essa é a parte mais cara da vestimenta do sumo sacerdote. Davi não tinha um sumo sacerdote, mas ele tinha o éfode. Ele disse: traga o éfode. O éfode consiste das ombreiras e do peitoral. Isso é o éfode. Abiatar trouxe a Davi e Davi, segurando o éfode, perguntou ao Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Você deve entender que Davi era um guerreiro. Por que perguntar a Deus se tinham levado as mulheres e as crianças? Você subiria no seu cavalo e diria: eu vou atrás de você, eu vou lhe pegar. Mas Davi era homem de Deus. Ele queria a confirmação de Deus. Por isso ele perguntou ao Senhor. Ele teve tempo para perguntar. Ele tomou tempo para perguntar ao Senhor. Não se apresse, para que não se arrependa de suas decisões anos depois.
Tome tempo. Sua vida é preciosa. Você é precioso. Davi tomou tempo para perguntar ao Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Recupera tudo. E foi isso que ele fez. E trouxe mais, os despojos da guerra. Mas veja isso. Ele estava segurando o éfode, segurando o peitoral e dizendo: Deus, fala comigo. Devo ir atrás. Mas a resposta não foi somente sim ou não, mas foram palavras: vá atrás. Você os pegará e libertará os prisioneiros. A palavra hebraica para perseguir é hadaf. Hadaf. Se lê em hebraico da esquerda para a direita, temos reish, dalet, pei, radaf. Assim, vou apresentar uma demonstração. Preparamos isso e espero que você entenda com mais clareza como a direção de Urim era dada. Isso está verificado pelos ensinamentos rabínicos. Eles confirmam que era feito assim. Veja esse vídeo. Reis do nome Ruben. A letra Reis aparece. Da palavra Yehuda vem a letra Dalet. Então temos Pei, do nome Efraim. Efraim. Assim temos as 3 letras Reish, Dalet, Pei. Assim Davi viu, persegue. Você me acompanha? Pastor, como eu queria isso? Não, irmãos. Às vezes, quando eu ensino isso, parece que eles tinham coisas melhores, mas a Bíblia diz que Cristo nos trouxe melhor conserto, melhor sacrifícios, o ministério mais excelente. Mesmo com respeito à nossa direção, irmãos, a nossa é melhor. Eles podiam perder o éfode. E a propósito, o éfode pode não funcionar porque no caso do rei Saul, ele perguntou algo a Deus, mas ele estava em pecado, e Deus não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim. A Bíblia diz: nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Onde encontramos o Urim e o Tumim? No peitoral. No próximo programa, nós conhecemos a altura, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Você não foi feito para ficar só. Foi feito para estar na igreja, entre o povo de Deus. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.